Facincani, o Dudu, então a gente vai falar do jogo do Palmeiras, é claro, mas eu acho que 2 ou 3 palavras, tipo patético, ridículo e melancólico, resumem o que foi o Palmeiras ontem, mas o torcedor do Palmeiras viu um Dudu ontem praticamente se despedindo do seu time. Não fica, vai pro Cruzeiro e a multa rescisória vai ser paga com as luvas. Ele vai receber na transação. E o Palmeiras não vai receber nada. Acordo. É isso, né? Acordo dele do Dudu com o Palmeiras. Sim, contrato até 2025. Agora, mas sai em silêncio, né? Sai em silêncio e sai de uma maneira meio triste. Né, como o Dudu relatou para alguns amigos próximos, né? Me expulsaram de casa. Jura? Foi nesses termos? Sim. É isso. Quem o expulsou? Leila Pereira. Fale mais. Desenvolva o tema. Eu já falei ao longo do ano, né, Flavinho? Não, eu sei, mas assim, o que aconteceu ontem, assim, exatamente. O que aconteceu foi isso. Aconteceu que já há meses se previa que a retaliação seria de forma silenciosa, né? Uma retaliação nos bastidores, uma retaliação de ordens de minutagem para não jogar e etc, né? Porque senão ativaria gatilho de renovação de contrato. Isso aí para mim é... E aí você tem um cúmplice, né? Cúmplice. Claro, né? O treinador, o treinador que não é, sobre... hoje lavou as mãos. O treinador hoje que se tornou uma figura, um chaveiro da presidência, né? Que fala amém para tudo. Deixou de ser o cara que batia no peito, um cara que sentava com diálogo, que sentava com novas ideias e virou o retrato do que é a gestão do Palmeiras, né? A despedida ontem do Campeonato Brasileiro foi catastrófica, né? Isso foi horas depois do jogo. Isso foi horas depois do jogo, depois né? Do jogo, o estádio já vazio, é um né, Instagram de uma repórter da Bandeirantes, eu peço perdão por ter esquecido o nome da moça. Aline... Não. É uma outra moça que... da Tatiana. Da Tatiana. Tavares. Isso, da Tatiana. Tavares, é isso o nome Tatiana dela? Tavares. Então, Tatiana Tavares, desculpa não ter lembrado, tá aqui o crédito. É isso, né? Uma imagem... São os filhos do Dudu. Que me enoja. Me entristece um pouco. Eu acho que eu sinto nojo. Eu gostaria que um ídolo saísse. Não, eu sinto nojo, não pelo Dudu, pelo amor de Deus. Eu sinto nojo de como que... Lidaram com a situação. Como que deixaram um jogador que, pra mim, está na primeira prateleira de idolatria do clube, junto com o Ademir da Guia, com os caras, né? Dudu, que ganhou tantos títulos como Ademir da Guia, tá em número de títulos, inclusive, foi tratado como um saco de chorume pela diretoria. E daí as suas lágrimas, talvez, foi pra ali, mim, né? foi a atitude mais mau caráter que a diretoria do Palmeiras poderia ter tido com qualquer jogador, do mais baixo ao mais alto grau. E conseguiram a proeza de fazer isso com o ídolo. Então, essas imagens, elas são muito comoventes palmas mesmo, aos envolvidos, né? Porque eu tenho a versão, já contei aqui. O que fizeram com o Dudu, pra mim, foi a atitude mais mau caráter da história. Ponto final. Lembrando que o Santos fez uma proposta por ele, tá? Isso. O Santos fez uma proposta de 4 anos pra ele, salário de 2 milhões, tá? E... Essa proposta é recente, senhor Mani? É foi recente, feita no claro sábado. que é recente. Foi desde feita no semana. sábado, exatamente. Foi feita no sábado mas a tendência é que, como o Facincani falou, é que ele de fato vá para o Cruzeiro, tá? Eu acho que vai pesar muito também a questão da rivalidade local. Santos e Palmeiras, né? Fizeram já decisões recentes. O Dudu, inclusive, participou com um gol na final da Copa do Brasil sobre o Santos, na vitória por 2-1, depois vai para as penalidades e o Palmeiras ganha o campeonato. Então eu acho que, por conta disso, eu acho muito pouco provável que ele vá para o Santos. Agora, eu não tenho dados do detalhes, né, do contrato do Cruzeiro. Do contrato do Santos eu sei, tá? 2 milhões tudo com gatilho, entendeu? Uhum. Vai renovando ano a ano, atingindo metas. E era um contrato de quantos anos que o Santos ofereceu? 4 anos. Ele tem 32 anos. Vai até 36, né? Alguém pode falar, mas ele tá vindo uma lesão de joelho. Já recuperou. Tá recuperado. O Ganso passou por 2 cirurgias desse tipo. Neymar tá vindo de uma dessas também. Você vai deixar de contratar? Claro que não. Então, dizer, olha, um cara que já tá velho, tem gente falando, o Dudu tá velho. Como o Dudu tá velho? Tem 32 anos, caramba. Da onde esses caras estão tirando o Dudu tá velho? Aonde? Entendeu? O Dudu tem muita lenha pra queimar, pô. E outra coisa, é um cara que se dedicou sempre na carreira. Você nunca viu o Dudu envolvido em polêmica? Eu não me lembro.
Teve aquela saída de um ano lá pro... Assim, mas... Um ano, dois? Polêmica assim, que foi provado baladeiro, outra quebrando coisa, na né? noite. Eu não me lembro. Não, eu não me mas lembro. não. Não me lembro. Eu não me lembro. Entendeu? Ele se envolveu em polêmica quando foi anunciado pelo Cruzeiro. Aí que foi a polêmica, que aliás foi levado Ali já deveria ter ido, entendeu? Olha, Flavinho, o que eu penso é o seguinte. O Dudu é o símbolo desse Palmeiras vitorioso, do Palmeiras como o maior clube do Brasil nesses últimos 10 anos. O que rivalizou foi o Flamengo, mas se você pegar de 15 para cá, não tem nenhum time que tenha feito o sucesso que o Palmeiras fez. E o Dudu é o símbolo desse Palmeiras que não briga mais por rebaixamento, para fugir do rebaixamento. É um time que todo ano tá brigando por alguma coisa. Esse ano, ok, não foi um ano bom, mas tá aí, brigou. Mas na pior das hipóteses, ganhou um título paulista. Brigou. Passa Não ano, tá em branco. sai ano, tá sempre aí o Verdão ganhando alguma coisa. E esse cara, vou repetir várias vezes, é o símbolo desse Palmeiras vitorioso, organizado, que dá aula para um monte de clube rival aqui no Brasil, com defeitos, com erros, poderia ser melhor, poderia ter um gestor que entendesse um pouco mais de futebol para às vezes também não ser engabelado, né? Acho que não precisa explicar muito não, dá para entender o que eu tô falando, né? E acho que foi um desrespeito com o Dudu, sim. Entendeu? Acho que o Palmeiras tem o direito de não querer o Dudu, mas não dessa forma, né? Como o Facincani sempre diz bem, o Facincani é uma referência quando fala do Palmeiras. Quando o Facincani falar do Palmeiras, ele tá falando por mim também, porque a gente tem o mesmo jeito de pensar o Palmeiras. O Dudu foi meio escorraçado nessa temporada, né? Total. E aí é o seguinte, o técnico é o que escala, não é? Me parece que o técnico é o que escala. Sim. Pô, aí ele bota o jogador... Pra não falar nenhum nome, pra não parecer que eu tô... Tá, mas ele coloca o jogador A e deixa o Dudu no banco. O Dudu é melhor. Ele coloca o jogador B e o Dudu no banco. O Dudu é melhor. Ele coloca o jogador C e o Dudu no banco. O Dudu é melhor. Ele bota o jogador D e o Dudu no banco e o Dudu é melhor. Porra, então eu não consigo entender isso, entendeu? Eu não consigo. Eu duvido que se não tivesse colocado aí o Dudu nos jogos cruciais, se hoje a gente não estaria falando de um Palmeiras campeão brasileiro e um Palmeiras que poderia ter até seguido um pouco mais forte em Copa do Brasil e Libertadores da América. O que é isso? É pirraça isso daí? Pô, se o cara tá no elenco, usa o cara. Depois é o seguinte, chegou em dezembro, Dudu, obrigado, tchau. Beleza, mas usa o cara, pô. Então, eu acho que tem um monte de coisa errada, enfim. Agora, Dudu, um recado pra você. Ninguém apaga, meu velho, a linda história que você fez desse Palmeiras super campeão nos últimos 10 anos. Você é a maior referência, inclusive pra mim, o maior ídolo de um clube no futebol brasileiro nos últimos 10 anos, atende pelo nome de Dudu. E você ganha isso daí porque o Cássio foi embora, né? Do jeito que foi do Corinthians. Igual você não tem, Dudu? Pode escrever aí. Facicane, essa pirraça, você acha que atrapalhou o Palmeiras o ano inteiro, o ano do Palmeiras como um todo? Já não é de hoje, né? Essa mentalidade tem derretido o projeto. Mas quem tá de fora tem mais dificuldade para enxergar, né? Normal. Mas é só quem tem acompanhado o dia a dia para ver, né? O quanto que o Palmeiras gastou, tanto quanto o Botafogo. Quando o Abel vem com esse discurso barato e completamente desconectado da realidade, de que não temos como competir com o Botafogo em termos de investimento, vale lembrar que as suas indicações, junto com a presidente do Palmeiras, gastaram o mesmo que o Botafogo nessa temporada, que o Botafogo gastou em um ano, mas vocês gastaram em 2. Então, se você gasta o que o Botafogo gastou em uma temporada e gasta muito bem, você não precisa gastar para o outro ano, porque você contratou muito bem. Como vocês fizeram uma série de bobagens, vocês gastaram o mesmo valor em 10 jogadores que com 4, 5 muito bons teriam resolvido o problema. Então, não vem com um discursinho ridículo, não, que eu não compro essa ideia, tá? Aliás, há muito tempo que eu não tenho comprado nada do que você tem falado. Desde o que você fez em relação ao Al-Sadd, que até agora você se calou. Aliás, você tem sido assim. Você tem sido uma figura pública que deixou de ser transparente. E, repito, tem se tornado um chaveiro da diretoria e me parece muito mais
ligado a esses recados internos do que, de fato, o treinador que chegou para mudar o patamar do clube, como você fez. Você, em títulos, é o maior técnico da história do Palmeiras, talvez empatado com o Filipão, tá? Tem que colocar o Filipão na história do Palmeiras aí. Não podemos esquecer de Luiz Felipe Scolari, tá? Que, aliás, deveria o Palmeiras, se tivesse hombridade, demitir o Anderson Barros, que é um dos maiores... não vou usar a palavra, porque tem... Mas é uma das maiores omissões em pessoa na história. Não serve para trabalhar num clube que necessita de atitude. E subiu o João Paulo Sampaio para ser diretor. Mas eu sei que o João Paulo não compactua com várias ideias dessas pessoas que estão na alta cúpula do Palmeiras. Tá? Por isso que o João Paulo quer ficar quietinho na base, que é onde ele tem muita autonomia. Mas não deveria. Porque o João Paulo é muito maior do que apenas um diretor de base. Esse cara é um dos caras com maiores ideias no futebol brasileiro. Ainda não se descobriu. Vários clubes tentaram tirá-lo porque já sabem disso, menos o Palmeiras. E subindo o João Paulo, trabalhar ao lado dele uma figura chamada Luiz Felipe Scolari. Deveria ser coordenador de futebol do Palmeiras. Tá? Agora, você está dando isso como sugestões, mas aparentemente nada disso vai acontecer. Lógico que não, porque quem hoje gere o Palmeiras entende de tudo, menos do que é futebol, menos do que é paixão. Não tem nenhum preparo para estar trabalhando no cargo do qual se colocou por egocentrismo e poder. Então, a coisa, ela tende a piorar. E só um detalhe, viu, Flavinho? Essa figura que recentemente falou que se não fosse ela, o Palmeiras cairia para a Série B, que não entende nada do que é a história de Palmeiras. Você falou da Leila. Sim, vale lembrar o seguinte, para essa pessoa refletir. Que Atlético Paranaense, há 2 anos, foi finalista da Libertadores. Atlético Mineiro foi finalista da atual Libertadores. E ontem estava... O Fluminense foi campeão da penúltima Libertadores. O Bragantino esteve envolvido em final de Sul-Americano há pelo menos 3 anos. Esses quatro times, mas vamos pegar os 3 finalistas de Libertadores e um deles campeão, brigaram até os últimos minutos deste Campeonato Brasileiro pelo rebaixamento. Eu não acho que o Palmeiras vai brigar por rebaixamento, tá? Não acho, claro que não. Seria algo, por enquanto, muito utópico. Mas acontece nas melhores... Utópico, não utópico. Mas seria... Mas acontece nas melhores famílias quando os pensamentos são pequenos, são egoístas e, principalmente, tem essa linha de planejamento. Acontece, tá? O Atlético Mineiro, para muita gente, tem um elenco mais forte que o do Palmeiras, em termos de investimento. Brigou para não cair. Brigou mesmo. Não vem falar aqui não, porque brigou contra o rebaixamento. Até a última rodada. Ontem podia perder esse jogo, caía. O elenco do Fluminense, o time, para muita gente, várias peças jogariam no Palmeiras. Ou não jogariam? Jogariam. John Arias, Cano, né? O Atlético Paranaense tem jogadores que muito torcedor do Palmeiras fala que gostaria de contar. Canóbio, o Eric, o volante Christian, que tá indo pro Cruzeiro. Então esses 3 times brigaram para não cair com várias estruturas boas, hein? O Atlético era modelo. Paranaense com o Petralha, não era? Era modelo. Pô, o Atlético, gestão, caramba, caiu. Pô, o Atlético Mineiro, estádio novo, virou SAF, muita grana, os 4 eggs, blá, 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 blá. Brigou para não cair. O Fluminense, campeão da Libertadores e não sei o quê, blá, blá. Brigou para não cair. Então, abra os olhos, tá? Abra os olhos. Porque o mundo gira. E a Lusitana roda. Tá? E a Lusitana roda. O mundo gira, cretinos passam e gigantes se eternizam. O jogo de ontem, o Palmeiras jogou muito mal. Eu não assisti ao jogo inteiro. Eu fiquei de um olho no jogo do Botafogo, né? Porque eu tinha de fazer o comentário, mas fiquei Isso é um ditado popular que eu tenho, tá? Qual que é o seu ditado popular? É isso. Pode repetir? O mundo gira, cretinos passam e gigantes se eternizam. Você já registrou esse... Eu acho que não. devia registrar. Você devia registrar, porque isso aí alguém vai pintar no para-choque de caminhão. Mas se aí você como é não que fica? registrar, saiba que nós reconhecemos que você falou isso ali. Quesada e Sormani. Jogo ruim do Palmeiras, né? E o Fluminense fez o jogo que precisava. E o Palmeiras, assim... Um cara chegou para ver o primeiro jogo aqui no futebol brasileiro, né?
Olha lá, o time que tá ali de... É Dourado aquele negócio? Sei lá ali, que o cor que é Dourado essa. verde? Também que eu sou de Sei lá, Flamengo. que é isso. Aquele ali é o Palmeiras, tá? Ele tem uma chance de ser campeão. Ele precisa ganhar esse jogo e esperar que o Botafogo, que é o outro time que tá jogando lá no Rio, seja derrotado pelo São Paulo. E o de branco aí é o tal do Fluminense, que foi campeão da Libertadores no ano passado, mas nesse ano tá tentando fugir do rebaixamento. Aí o cara vai ver o jogo e vai falar assim, pô, mas não é possível, hein? Esse time de branco tá jogando melhor do que o outro time aí, pô. Não, realmente foi lamentável a atuação do Palmeiras ontem, Flavinho. Independentemente do que estava acontecendo lá no Newton Santos, ontem era o jogo para o Palmeiras fazer, né? Aquela grande atuação, cair de pé, com vitória sobre o Fluminense. E mostrar o seguinte, gente, fizemos a nossa parte aqui, né? O Botafogo fez a dele lá, fizemos aqui. Agora, você imaginou se o São Paulo vence o Botafogo, como é que seria o ambiente ontem no Palestra Itália? Hein? Pior ainda. Com o Palmeiras não conseguindo fazer nem a parte dele jogando em casa, né? Bom, enfim, eu acho que fica uma grande lição, né? É preciso mudar a chavinha pro ano que vem. Mudar a chavinha dentro da cabeça do técnico e mudar esse elenco, por mais radical que possa parecer. Se o Palmeiras não tiver uma nova roupagem, em 2025 o Facincani vai ficar maluco aqui no nosso Opinião O Placar. último ano de uma grande reformulação foi em 2019, que apesar de ter tido menos pontuação, o Palmeiras terminou, e sem títulos no ano, ele terminou com muito mais atitude, mesmo estando num limbo desgraçado, do que em 2024, que ainda ganhou um título. E brigou pela última rodada. O resumo ontem, a palavra que... O resumo do que é isso aí. Fascani, como é que você define Palmeiras e Fluminense? Uma aula de vagabundagem. Peraí, você pode, por favor, repetir o que você disse? Facincani, como é que você definiria o Palmeiras Com poucas palavras. Uma aula de vagabundagem. Muito bem. Preciso falar agora sobre Dudu, que assinará nas próximas horas seu contrato de rescisão com o Palmeiras. Despedida emocionada, ele já falou tchau para os atletas do Verdão, depois da derrota por 1-0 para o Fluminense no Allianz Parque. Teve até um momento bastante emocionante também do Dudu com a família dele no campo depois da partida. Diante de poucas pessoas no campo, o Dudu levou os 3 filhos e a esposa, e ele foi flagrado, inclusive, chorando bastante. A esposa precisou passar um lenço para ele, para que ele pudesse secar as lágrimas. Houve uma sessão de fotos, imagino de um fotógrafo particular do Dudu, para registrar esse momento de adeus do Verdão. A ideia do atacante é assinar a rescisão do contrato de forma amigável com o Palmeiras a 1 ano do fim do vínculo, nessa segunda-feira, antes das férias. Nos últimos dias, o Santos procurou o Dudu para tentar um chapéu no Cruzeiro, mas a informação que eu tenho é de que o Dudu vai fazer valer o acordo que ele já tem verbal com o Cruzeiro para se mudar para Minas Gerais a partir de 2025. Atleta que disputou 462 jogos, 88 gols e 102 assistências, além de 12 títulos conquistados, o maior ídolo dessa geração super vencedora do Palmeiras. Mas é bom lembrar também que o Dudu, desde que voltou de lesão, passou por uma cirurgia no joelho, só conseguiu jogar 19 vezes com 4 partidas como titular, nenhum gol e nenhuma assistência. Vídeo para falar sobre a chance de Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras, ser demitido. A pressão é gigante, dentro e fora do Allianz Parque. E ela é resultado de mais uma temporada abaixo no Palmeiras. Verdão termina 2024 com um único título do Campeonato Paulista. Performance na Libertadores e na Copa do Brasil bem ruim, eliminação na primeira fase de mata-mata de oitavas de final. Já no Campeonato Brasileiro, briga até a última rodada, mas foi por culpa do Palmeiras, nos jogos grandes, que o Verdão desperdiçou a chance do tricampeonato brasileiro. Vale a lembrança de que o Palmeiras não venceu nenhum dos times que integraram o G5. Aproveitamento de 4 empates e 4 derrotas. O desempenho em jogos grandes foi muito aquém. Contra o Anderson Barros ainda existe uma crítica pesada em relação a reforços. O Anderson não conseguiu, durante toda a sua gestão, trazer reforços de impacto, importantes e de nome. Até os mais valorizados também não renderam, caso específico do Felipe Anderson. Importante destacar que o Anderson já vem perdendo um pouquinho de moral dentro do clube. A negociação, por exemplo, com o Felipe Anderson foi tocada em boa parte por alguém chamado Léo Holanda. Esse cara foi também quem representou o Palmeiras na disputa no sorteio do Super Mundial de Clubes que aconteceu em Miami ao longo da semana. O que pesa a favor do Anderson Barros é uma coisa só: Abel Ferreira, treinador português, gosta da lealdade do Anderson Barros e tem feito esforços para que o Anderson permaneça em 2025. Ouvi que o Thiago Escuro,
que é CEO do Mônaco, poderia ser alvo do Palmeiras. Conversei com o Escuro antes de gravar esse vídeo. E ele disse que não existe a mínima chance de voltar ao Brasil, seja para o Palmeiras ou para qualquer outro clube. Assim que tiver novidade, conto para vocês. Combinado? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Avante palestra!